spa termal não é uma maneira moderna e sofisticada de relaxar. Eu diria que é um jeito chique e antiquado de fazer isso. A cidade de Bath, no sul da Inglaterra, tem esse nome porque tinha termas, Bath em inglês. No século I, os romanos começaram a usar fontes termais naturais em um spa termal. Na Idade Média, Bath se tornou um importante centro da indústria de lã com aquelas famosas fontes, e no século XVIII, toda a cidade se tornou um elegante resort de spa. Apesar disso, não foi em Bath que as termas romanas se originaram. Elas são de Roma, sim, parece bastante lógico. Havia também uma tradição por trás delas. Algumas pessoas jogavam vários objetos nelas. Podiam ser broches, pulseiras ou até mesmo vasos. Eram presentes para honrar a deusa Minerva. Então, uma enorme quantidade de moedas já foi encontrada em uma delas, cerca de 12.000. Parece impressionante, mas outra atração na capital italiana supera facilmente até mesmo esse número incrível. Estou falando da Fontana di Trevi. Em média, as pessoas jogam mais de $3.000 lá. Não é um valor mensal e nem mesmo semanal. É isso que os viajantes jogam lá por dia. Prefiro não calcular, mas há uma coisa que sei com certeza. A Fontana di Trevi ganha muito mais dinheiro do que eu. Por sinal, um cara chamado Roberto Cercelletta pescou essas moedas com um ímã durante 34 anos e conseguia pegar até $1.000 por noite. Ele só foi preso em 2002, quando as autoridades da cidade pararam de fazer de conta que não o viam. Hoje, o dinheiro é coletado pelos trabalhadores locais e enviado para a caridade. As termas romanas não tinham apenas uma espécie de piscina para nadar, elas podiam contar também com algumas salas quentes que se assemelhavam às saunas modernas de certa forma. Existia uma super quente aquecida por um sistema especial localizado no subsolo. Era chamada de caldarium, e aqueles que queriam suar muito iam para lá. Por ser aquecido por baixo, o piso ficava escaldante. Para proteger os pés, as pessoas vestiam, eu não quero chamá-los de chinelos, então vamos dizer sapatos de madeira. Outro tipo de cômodo, menos quente, era o tepidarium, onde era possível receber uma massagem com óleo. Sim, nos velhos tempos não havia uma grande variedade de salas quentes, e hoje é tudo bem diferente. Alguns spas modernos podem acomodar até 8.000 pessoas por dia. Por exemplo, há um perto de Munique com quase 185.000 metros quadrados de espaço e 26 salas quentes diferentes. É considerado o maior do mundo. Não que as antigas termas romanas tivessem apenas 2 tipos de salas e ambas fossem quentes. Havia também um vestiário especial chamado apoditerium. Não existiam armários naquela época e os historiadores afirmam que os roubos nesses locais eram bastante comuns. Havia também uma academia, a sala era chamada de palestra, e as pessoas podiam praticar, por exemplo, o levantamento de peso, muito popular na época. Sem contar com o sudatorium e o laconicum, cômodos super secos onde as pessoas suavam muito, e o natatio, que era basicamente uma piscina ao ar livre. Depois que elas relaxavam, tomavam banho e se exercitavam o suficiente, se dirigiam para o frigidarium no final do dia. Ali, tomavam banhos frios e baixavam a temperatura após os procedimentos quentes. Voltando às termas romanas da Inglaterra, e desculpe acabar com as suas expectativas, mas você não tem permissão para nadar ali, pelo menos não agora. Acontece que, na década de 1970, bactérias perigosas foram encontradas lá e até causaram uma doença fatal em uma garota que nadou no local. Após esse trágico evento, todos foram proibidos de entrar. A água foi então completamente inspecionada e descobriu-se que estava poluída, além de abrigar um tipo específico de ameba perigosa. O que é mais estranho é que as mesmas termas costumavam ser usadas anteriormente para fornecer tratamentos de cura, que foram até prescritos pelo Sistema de Saúde da Inglaterra por mais de 30 anos, entre 1948 e 1976. Aqueles que querem desfrutar de banhos termais seguros têm muitas opções para escolher. Por exemplo, viajar para a Hungria. Este país pode não ter litoral, mas conta com uma quantidade incrível de fontes de águas termais, cerca de 1.300. Só na capital, Budapeste, são 123, e nesse caso, não importa a estação do ano. Lá, mergulhar em águas termais faz parte da cultura nacional, que remonta aos tempos romanos. As termas húngaras são tão deslumbrantes quanto as romanas. Essa aqui é Gelée Fürdő e se acredita que seja uma das mais elegantes. Há mosaicos de azulejos, coluna intrincada e até mesmo tetos com afrescos. O que é curioso sobre a Hungria é que por lá não há apenas fontes termais, mas também um lago inteiro. Ele é chamado de Heves, cuja água é quente o suficiente para tomar banho mesmo no inverno. Sim, você não vai passar uma hora lá nadando, mas pelo menos será possível mergulhar. Além disso, flores de lótus crescem na superfície. O lago de água medicinal tem cerca de 40.000 metros quadrados
Então não é de surpresa ver alguns velejadores lá. O Reves é bem grande. De qualquer forma, as termas romanas não eram apenas para ficar limpo, nadar e relaxar. Também eram locais de festas, interações sociais e diversão. Os romanos levavam lanches, como frutas e bolos, e alguns comiam até ostras. Além disso, era bastante típico disputar partidas de tabula, um antigo jogo de tabuleiro. E ainda havia espaço suficiente para jogos com bola. Os romanos adoravam um chamado trigon, disputado por 3 pessoas com 3 bolas. Todas as atividades eram realizadas na palestra, a sala de exercícios. Quanto à higiene, com certeza os romanos não tinham as lavagens corporais extravagantes de hoje. Um dos produtos mais amados era, surpreendentemente, o óleo. Agora, preste atenção. Viu aquele pedaço de metal de forma pitoresca? É chamado de estrígio e é uma espécie de pano antigo. Sim, o procedimento de lavagem era bem diferente naquela época. Hoje, ensaboamos o corpo com sabonete e esfregamos com uma esponja, mas nos tempos antigos a abordagem era outra. As pessoas cobriam seus corpos com óleo para amolecer a sujeira na pele e então raspavam o óleo e toda a sujeira. Quer aprender mais um fato louco sobre higiene antiga? Os romanos não se preocupavam muito com a privacidade. Os banheiros consistiam em lajes de pedra com furos sem divisores. Então, as pessoas iam lá para atender aos chamados da natureza e talvez conversar casualmente. Também compartilhavam uma esponja de mar usada para se limpar. Uau, muita informação! Para tornar todo o processo ainda mais confortável, colocavam a esponja na ponta de uma vara, geralmente embebida em um recipiente cheio de vinagre ou água salgada. Bom, quando eu for a Roma, não vou fazer isso. Mesmo que compartilhar uma esponja possa parecer nojento, parece que os romanos se importavam com a limpeza. As termas eram acessíveis a todos, tanto ricos quanto pobres, e normalmente abriam na hora do almoço e fechavam ao anoitecer. A taxa de entrada era barata, apenas 2 denários. O denário era uma das moedas de menor valor naquela época. É difícil dizer quanto vale em reais de hoje, porque não tem valor monetário agora, mas os historiadores afirmam que não era muito. Além disso, em algumas ocasiões, como feriados, não havia taxa de entrada para que todos pudessem se divertir de graça.